Ok, meus amigos, então vamos aqui mais uma vez nessa nossa aula. Falaremos um pouco hoje a respeito das migrações brasileiras, nas migrações, que nós tivemos aqui no Brasil, em todo o decorrer da história do Brasil, praticamente, Falaremos lá do iniciozinho da história do Brasil, para a gente poder entender desde a época da colonização até o período atual. Então, o histórico da imigração e imigração brasileira. Lógico que nós falaremos aqui os principais pontos, não dá para a gente detalhar tão assim, de ano a ano, não dá para falar a respeito disso. Falaremos dos principais períodos, imigratórios e emigratórios que o Brasil teve. Então, um ponto importante para a gente poder estar lembrando é que até 1808, o Brasil ainda colônia, mas o Brasil nesse período aqui foi o ano em que a coroa portuguesa veio até o Brasil. E quando a coroa portuguesa, então, veio até o Brasil em 1808, ele até então era proibido imigração. Qual era o medo dos portugueses nesse período? O medo dos portugueses nesse período era de vir alguns imigrantes para cá e formar núcleos de algum tipo de nacionalidade, a não ser portuguesa, e surgiu um movimento de independência daquela região. Então, era proibido a imigração, a não ser, lógico, com a autorização da coroa portuguesa. Quando a coroa portuguesa veio para o Brasil em 1808, fez a abertura dos portos e permitiu a imigração, permitiu a manufatura, queria, de uma certa maneira, trazer um melhoramento do econômico do ponto de vista português, da coroa, aqui para o Brasil. E queriam também um pouco branquear a população brasileira. Olha só, branquear a população brasileira. Então começa o período imigratório para o Brasil, nesse momento aqui de imigração. Quando chegou a Lei Eusébio de Queiroz, que foi em 1850, o Brasil já era aqui já independente, essa lei foi o início das leis abolicionistas, abolicionistas que teve no Brasil, que iniciou um estímulo para a imigração, porque os grandes barões aqui do café, eles tinham então medo de ter que começar a fazer o quê? Acabar a escravidão. Quem vai ser minha força de trabalho? Então eles queriam incentivar a imigração para ter mais imigrantes europeus, mais imigrantes, mais população branca aqui no Brasil, para ser uma mão de obra livre branca, lembrando do racismo naquela época. Então tivemos um período de 1850, um período que veio aumentando gradativamente a imigração. De 1850 até 1888, a migração ela foi relativamente pequena, mas tivemos surtos migratórios aqui no Brasil também nesse momento. Vieram alemães aqui para o Brasil e italianos para o Brasil. Os alemães tiveram uma certa dificuldade de integração, porque eles saíram da Alemanha naquela época devido a um conflito que estava na Alemanha, religioso, entre protestantes e católicos, e muitos protestantes de origem luterana vieram para o Brasil. Chegaram no Brasil com a cultura completamente diferente, aqui uma cultura mais latina, de origem portuguesa, espanhola, de uma certa maneira, e aqui eles tinham uma cultura mais germânica, mais rígida um pouco, uma língua completamente diferente, e chegaram aqui e encontraram um Brasil católico. Então eles se fecharam muito, tanto que muitos núcleos de imigração alemã, que aconteceu no século XIX, no meados do século XIX para cá, muitos deles até pouco tempo atrás, até algumas décadas atrás, eram muito fechados e conservavam até a sua língua de origem. Nós temos até um exemplo desse aqui no Espírito Santo, são os pomeranos, mesmo eles não sendo alemães propriamente dito, mas é daquela etnia germânica, que foi uma forma muito similar de colonização, de forma de integração, vou falar assim, aqui no Brasil. E também vieram os italianos aqui para o Brasil, e vieram integraram mais a comunidade portuguesa, a comunidade brasileira naquela época, eles tiveram maior integração. E esse povo, quando vieram para cá, eles não vieram para cá por causa do clima. Vamos lá para o sul do Brasil, porque lá o clima é subtropical, o mais parecido com o europeu. Não. Naquela época não tinha essa ideia de como é que era o clima do Brasil, que o sul do Brasil é clima subtropical. Ninguém sabia da classificação climática do Brasil ainda direito. Eles vieram para cá, foi estimulado pela própria coroa portuguesa para ocupar o sul do Brasil, para evitar ameaças de entrar povos aqui também querendo independência do Brasil. Então vieram os imigrantes alemães e portugueses, eles direcionaram para o sul do Brasil para ocupar,
daquele extremo sul, que estava ocupado já por lusos portugueses, né, para fazer fronteira no sul do Brasil, que são os gaúchos tradicionais, e até São Paulo, basicamente, ali eles direcionaram para ali os imigrantes. Tanto é que o sul do Brasil, a gente olhando, fazendo uma comparação assim, entre colônia de povoamento e colônia de exploração, o sul foi meio colônia de povoamento, eles vieram para povoar, para morar. Isso até é uma certa explicação que por que o sul do Brasil, a qualidade de vida é um pouco melhor do que o restante do Brasil. Né? Porque o sul do Brasil eles vieram para povoar, para morar, para realmente habitar aquele local. Então isso gerou um desenvolvimento melhor. Então, só mostrando que o clima não foi um fator. O clima depois auxiliou. O clima foi um fator que auxiliou. Porque já que o clima era semelhante, eles tiveram uma maior adaptação àquele local. Então, isso foi o fator climático. Não que o clima atraiu. Tá? Deixar claro isso para vocês. Tá? Mas foi um momento de imigração. Mas o grande momento imigratório foi após a abolição. Né? Então foi um grande momento, né? Que foi o período mais ou menos de 1888, tem dados que colocam 1890, né? Mais ou menos esse período, até 1934. Né? Isso foi o período de maior entrada. Vieram principalmente italianos, agora sim com o objetivo de realmente substituir a mão de obra escrava pela branca, né? Aqui no Brasil. Os imigrantes já vinham para o Brasil com um determinado local para poder ir, né? Porque naquele momento ali os grandes cafeicultores do Brasil compraram terras do governo brasileiro, que eram eles mesmos políticos, e essas terras, com esse dinheiro que eles compravam as terras, então quer dizer, concentrava mais terra na mão desses grandes barões do café, esse dinheiro que ia para o governo, eles mesmos faziam o quê? Mandavam navios lá para a Europa e iam direto para essas fazendas desses grandes políticos e grandes barões do Brasil. Eles comandavam, né, a economia e a política no Brasil. Então isso aconteceu muito nesse período. Vieram também nesse período muitos japoneses. Né? A migração japonesa também veio nesse período em grande quantidade. Né? E de 1908 para cá vieram muitos japoneses. Inicialmente japoneses foram para o norte, depois foram para São Paulo e sul um pouquinho, mas principalmente São Paulo depois foi o grande período imigratório, né, japonês aqui no Brasil. Né? Mas nesse período foi a maior entrada de quem? De portugueses. Tá? Então esse momento foi o momento da vinda desses imigrantes para o Brasil. Tá? Por que até 1934? Aí não temos que explicar essa data. 1934 foi a lei de cotas, aonde o governo limitou a entrada de imigrantes. Por que o governo limitou a entrada de imigrantes? Nós temos que lembrar que momento histórico econômico nós vivíamos. Né? Tinha sido logo após a crise de 29, o Brasil tinha deixado de ser, né, aquele momento de crise, né, do café, né? Então o Brasil estava começando a se industrializar, estava no início da industrialização, já vimos esse momento aqui. Né? Muitos barões do café foram até os Estados Unidos, compraram maquinários lá e trouxeram para cá e começaram uma certa industrialização no Brasil, estimulada pelo governo brasileiro, o governo Vargas. E a mão de obra que estavam buscando era mão de obra imigrante. Só que os imigrantes que vieram para cá começaram a querer os mesmos direitos e conquistas trabalhistas que eles já tinham conseguido na Europa para poder ter direitos, né, trabalhistas, descanso semanal, férias remunerada, jornada de trabalho, uma série de direitos trabalhistas que até então aqui no Brasil não tinha. Então o governo brasileiro, o Brasil olhou e falou assim, caramba, esses imigrantes estão trazendo problema que o Brasil, uma visão empresarial. Então é muito mais fácil a gente limitar a entrada aqui, vão trazer nordestino, que vai trabalhar de forma mais quase que escrava aqui pra gente aqui, vai ser mais fácil, eles aceitam mais. Né? Então gerou todo esse momento aqui dessa proibição. É lógico, gente, que em 1934 não tinha como contabilizar direito a entrada. A lei era o seguinte, de cada nacionalidade só pode entrar 2% que entraram no último ano. Então quer dizer, isso mostrava que, fazia um quantitativo. Gente, qual é a quantidade? Será que eles tinham uma informatização assim, nos aeroportos, nos portos aqui no Brasil para saber isso? Não. Então quer dizer, na realidade, eles limitaram a entrada da maneira que eles queriam limitar. Né? Fizeram uma regra para poder ter a regra, mas fazia a limitação do jeito que eles queriam. Isso então reduziu significativamente a imigração no Brasil, né, de 34 para cá. Logo depois vem a guerra, Segunda Guerra Mundial, né? E aí depois veio o governo militar, depois veio crise econômica, e o Brasil então a partir de 34 em diante, o Brasil deixou de ser um país muito imigratório.
né, tivemos só nesse período de 34 para cá, alguns surtos imigratórios, né, que foi aquele após a Segunda Guerra Mundial, de alguns eslavos, de algum povo lá do leste europeu, né, fugindo para outros países, inclusive Brasil, daquele momento, né, de país tornando socialista, né, imposto pela União Soviética. Então houve um fluxo migratório. Na década de 70, Moçambique veio um fluxo migratório significativo para o Brasil, né, devido à independência de Moçambique, o movimento está batendo, alguns conflitos estavam tendo em Moçambique, então teve um fluxo migratório para o Brasil significativo. E na década de 90 em diante, principalmente latinos, né, bolivianos, né, paraguaios, chilenos mesmo para o Brasil, peruanos, vieram alguns latinos aqui para o Brasil, principalmente bolivianos, e chineses e coreanos, né, vieram para cá em grande quantidade no Brasil dos anos 90 para cá, principalmente nos anos 90 mesmo, tá? Mas dos anos 90 para cá. Dos anos 2000 para cá, dizem que entramos, né, do ano 2000 até o 2010, mais ou menos, um período de estagnação. Não entrava nem saía muita gente no Brasil, tá? Aqui é para mostrar para vocês, né, esse fluxo imigratório, né, a parte de imigração é que nós estamos falando. O português é o maior número ainda. Tem gente que fala, tem historiadores que botam 30, italianos mais, tem gente que bota portugueses mais. Isso aqui porque não existe um dado tão concreto, né, de pesquisas que colocam isso aqui, porque depende da fonte, tá? Mas a maioria das vezes, português é o maior número de imigrantes, tá? Nós temos italianos na sequência, os espanhóis em terceiro, né? Repara, os espanhóis e portugueses quase não aparecem dentro dos fluxos migratórios. Por quê? Porque eles vieram dentro da história do Brasil, não teve aquele fluxo de grande entrada nem de portugueses nem espanhóis, mas entraram em grande quantidade, né? Depois, em quarto lugar, vem os japoneses e alemães. Também algumas fontes, né, que a gente pode observar, os alemães estão na frente de japoneses, às vezes japoneses atrás do alemão, tá? Mas eu peguei dessa fonte aqui, então estou mostrando para vocês dessa maneira. Mas são muito próximos, ó, daqui para cá e daqui para cá. Então, às vezes, isso daqui é invertido, tá? E o outro são os eslavos, latino-americanos, né, chineses, coreanos, outros grupos que vieram para cá, tá? Sírios libaneses, né, russos, que vieram para o Brasil também nesse período. Então, formando aí aproximadamente 18%. Tá? Esses são os fluxos, né, imigratórios. Tiveram muita importância na formação cultural, né, formação econômica, né, do Brasil, né, esse grupo migratório. Aqui a gente pode ver um pouco o histórico, né, dessa ampliação. Repara, ó, como que era pequena até mais ou menos 1850. Quando chega em 1850, amplia um pouco a imigração, como eu estive falando para os senhores, aqui com a Lei Eusébio de Queiroz, né. Com o fim da escravidão, estoura a imigração, que foi o momento de maior pico de imigração, pode reparar, né, que vem até o quê? 1934 aproximadamente, esse grande fluxo migratório, quando reduz significativamente, né, aqui no período da guerra, e após guerra tem aquele surto migratório, pós-guerra que eu falei com os senhores, né, e depois de uma quantidade de imigração pequena, tá? Pequena a imigração no Brasil até hoje, beleza? A emigração veio que começou na década de 1980, que começamos a ter um certo fluxo emigratório significativo. Por quê? O maior período imigratório foi a década de 80, até mais ou menos nos anos 90, né? Tem gente que fala até que foi da década de 80 até 94, até meados dos anos 90, né? Mas quando coloca em década, assim, normalmente vem assim, a década de 80. Tá? Por quê? Porque a década de 80 ficou marcada como uma década perdida, né, para a nossa economia. Então, esse momento aqui foi devido à crise econômica que o Brasil viveu, né, da hiperinflação, tudo que o Brasil viveu nos anos 80, né, grande endividamento externo, todo aquele momento, né, histórico conturbado, né, da economia brasileira. Então, isso gerou um grande fluxo emigratório, e eles foram principalmente para os Estados Unidos. Também foram para a Europa, foram para o Canadá, foram para a Austrália, alguns foram até para o Japão, que teve um incentivo até de um período japonês, né? Isso foi mais nos anos 90, até início dos anos 90. Os japoneses voltarem para, descendentes de japoneses voltarem para o Japão, mas foi um momento de imigração, né? E depois a gente pode observar, que está sendo dito atualmente, que ainda não é um fluxo ainda tão assim comprovado, ainda tão relatado, mas observou-se que da segunda década, né, do século XX, a década que nós estamos vivendo, houve um aumento significativo também do fluxo emigratório, também devido à crise que o Brasil passou a viver, principalmente nos anos de 13, 14 para cá,
né? Aqueles anos de 14, 15, 16, principalmente, foi um fluxo emigratório bem grande, bem crescido, buscando a Europa, buscando os Estados Unidos, principalmente, a Austrália, os mesmos países, né? Países mais desenvolvidos, tá? É isso, meus amigos. Então, um grande abraço a todos. Então, ficamos por aqui, tá?